Olá, bem-vindo à 7ª aula de apoio ao curso de Bibliologia do CETAT. E a nossa aula de hoje é sobre Aprenda a interpretar a Bíblia Sagrada. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos aqui no YouTube e Facebook, que tem por objetivo ensinar teologia a todas as pessoas. Então, você que quer estudar um curso básico em teologia, médio em teologia e bacharel em teologia ou oratória para novos pregadores, estude conosco. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem. A palavra significa, na linguagem de Paulo, fazer um corte reto. O pedreiro constrói a parede em linha reta. O carpinteiro risca a obra em linha reta. O agricultor ara a terra em linha reta. Semelhantemente, o estudante da Bíblia, o obreiro do Senhor, que interpreta a Bíblia, terá que interpretá-la corretamente, na linguagem de Paulo, em uma linha reta. E isso, por sua vez, requer o estudo diligente das Escrituras Sagradas e observações minuciosas das revelações divinas das Escrituras. Quem não gosta de estudar a Bíblia, quem não gosta de manejar a palavra, jamais será um intérprete do pensamento divino. Por isso, Paulo exorta a Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado. A palavra procura no original significa apressar-se, ser diligente. Manejar bem significa usar as suas faculdades racionais, usar a sua inteligência. Paulo avisa contra o perigo de fraude na interpretação das Escrituras em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, dizendo: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Pare o vídeo e leia este versículo. Portanto, tem o sentido de falsificar e corromper. Na antiguidade, eles falsificavam ouro e vinho. Em todos os tempos se levantaram falsos mestres, falsos profetas, que por ensinos engenhosos têm conseguindo enganar os incautos, causando-lhe até a destruição da sua alma. Pedro referiu-se às epístolas de Paulo, dizendo que nelas haviam certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Para esse vídeo e leia 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. E eles faziam isso para sua própria destruição. Como é importante que o estudante da Bíblia, que o estudante da Escritura, saiba não deturpar, mas sim interpretar corretamente a palavra de Deus. Ou seja, fazer um corte em linha reta. Mas o que isso significa? Isso significa que todas as ideias, noções e opiniões preconcebidas sejam postas de lado e que a sua própria ideia, ou seja, que a própria Bíblia seja o intérprete de si mesmo. Não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Inclusive, o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu um comentário muito importante a partir da página 65 a 67, no seu livro de comentários expositivo pela Agnos, dizendo assim, que aquele que ensina deve
esmerar-se no fazê-lo. Quem prega a palavra precisa ser mestre da palavra. Aquele que cessa de aprender, cessa de ensinar. Quem não abastece a sua própria alma com a palavra não pode alimentar os outros com a palavra. Não podemos ensinar os outros a partir da plenitude das nossas emoções e do vazio da nossa mente. A palavra grega parastesai, traduzida por apresentar-te, significa apresentar-se para o serviço. Fazia referência ao dinheiro genuíno e não adulterado. Também era empregada para aludir a uma pedra lavrada, cortada e provada a fim de ser usada adequadamente na construção de um edifício. Uma pedra com alguma imperfeição era marcada com A maiúsculo, representando a palavra grega adokmastos, que significa provada e encontrada deficiente. O obreiro precisa apresentar-se primeiro a Deus como aprovado, depois apresentar-se diante dos homens com o desafio do pregador do Evangelho. Seu papel não é torcer as Escrituras, mas manejá-la bem. A palavra grega ortotômio, traduzida por manejar bem, significa cortar em linha reta. Calvino relacionou essa palavra com um pai que divide os alimentos durante a refeição, cortando-os de tal maneira que cada membro da família receba a sua porção adequada. Essa palavra traduzida na engenharia civil, no sentido de cortar o caminho em linha reta, ou na agricultura, no sentido de conduzir em linha reta. O significado espiritual é claro. O obreiro não pode torcer a palavra de Deus. Precisa expor integralmente, fielmente, corretamente, enquanto os falsos mestres desvirtuam as Escrituras. Leia 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18 e 19. Também 1 Timóteo 1, 6 e 6, 21. O obreiro fiel deve manejar bem, ou seja, pregá-la com fidelidade. 3 erros devem ser evitados ao interpretar as Escrituras. Primeiro, a interpretação errônea de passagens. Um exemplo disso seria a interpretação popular que se faz à parábola do fermento em Mateus capítulo 13, versículo 33, pela qual a mulher, a igreja, põe o fermento, o evangelho, nas 3 medidas de farinha, o mundo, com o resultado que ficou tudo levado. Isto é, que o mundo todo torna-se convertido a Cristo. Esta interpretação não podemos concordar pela seguinte razão. O evangelho é coisa boa, mas o fermento, como usado nas Escrituras, é alguma coisa má, que deve ser evitado. Por exemplo, em Êxodo capítulo 12, 8, 15 e 20, o fermento foi excluído das casas hebreias na noite da Páscoa, como também das ofertas de suave cheiro em todo o Velho Testamento. Em Marcos capítulo 8, 15 e 21, em Mateus capítulo 16, 11 e 12, e Lucas capítulo 12 e 1, Cristo refere-se ao fermento como símbolo da falsa doutrina e hipocrisia dos fariseus, saduceus e herodianos. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, 6 e 8, emprega o mesmo simbolismo para significar o fermento da maldade e da malícia, em contraste com os asmos da sinceridade e da verdade. Não é possível que o fermento represente, em um caso, uma coisa boa, em outro caso, uma coisa má. Por conseguinte, a nossa interpretação da parábola do fermento é que a mulher é a falsa religião. Introduz não o evangelho, mas sim uma doutrina
adulterada no meio dos homens. Foi isso mesmo que aconteceu nos séculos posteriores, quando a igreja tornou-se o que vemos até hoje, cheia de invencionice, etc. Esse fermento penetrou em toda a massa humana, exatamente como a parábola predisse. Este é apenas o caso da interpretação errônea que aparece entre muitos que eu poderia estar mencionando. Segunda, a espiritualização das Escrituras, ou seja, uma interpretação espiritual. Esta tendência surgiu entre os primitivos pastores da igreja naqueles primeiros séculos, especialmente na interpretação do Velho Testamento. Há pessoas que creem que Jesus voltará do céu depois que todo mundo se converter, pelo fato de aplicarem o sentido espiritual aos nomes Sião, Jerusalém, Jacó, Israel, etc., como se esses fossem a igreja. Em vez de dar um sentido claro e literal a certas passagens referente ao povo de Israel, ensinavam que as ditas passagens se referiam à igreja do Novo Testamento. Segundo essa interpretação, Deus rejeitou para sempre a nação de Israel, e a mesma está debaixo de maldição. E a igreja tomou o lugar de Israel no plano e no propósito divino. Consequentemente, essa aplicação errônea de termos significaria que a nação judaica está eternamente separada de Deus. Jamais poderá voltar a gozar do favor divino. Mas em Romanos capítulo 9 a 11, o apóstolo Paulo claramente revela a restauração de Israel e que no plano de Deus Israel ainda será muito abençoado. Israel será por cabeça das nações e não por cauda. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. O conhecimento de interpretações de textos vai te ajudar a não cometer erros. Até mesmo, uma vez eu ouvi um pregador dizendo, interpretando um texto de algo que era simbólico, como em Apocalipse, quando diz que Jesus virá montado em um cavalo branco, e ele, na pregação, afirmava dizendo que Jesus viria montado em um cavalo branco. Então você imagina só algo que é simbólico, que revela, que demonstra poder, força, ele estava materializando algo que é imaterial. Terceira, cronologia errônea. Em 2 de Pedro, capítulo 3, 10, 14, está prevista a renovação dos céus e da terra por fogo, que resultará no novo céu e na nova terra, na qual haverá justiça. Mas a pergunta é, quando isto vai acontecer? Na opinião de alguns, esta passagem terá o seu cumprimento ao término da dispensação da graça. Mas, se for assim, então não haverá tempo para o cumprimento da profecia referente à restauração da nação judaica e o reino de Cristo no trono de Davi por 1000 anos. Consequentemente, em nossa opinião, a renovação dos céus e da terra por fogo terá lugar no fim do reino milenar de Cristo, em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 21, 1. Leia, dentro da nossa visão. Chegamos ao final desta aula de apoio ao curso de Bibliologia do CETAT, desta 7ª aula. Lembrando que nós vamos ter aulas específicas aqui de hermenêutica e também de exegese aqui no nosso curso. Recomendo você a fazer uma revisão da disciplina. Recomendo também você assistir 2 documentários, A Investigação da História da Bíblia, com 2 horas e 22 minutos, Comprovando a História da Bíblia, documentário também com 1 hora e 26 minutos. No nosso canal, vá na playlist, saiba tudo sobre a Bíblia, deixe o seu comentário.
Recomendo também que você, na playlist Teologia Sistemática, assista todas as teologias sistemáticas que nós temos e também as nossas aulas de bibliologia, 8 aulas. Baixe essa aula em PDF na nossa plataforma. Recomendo você também a responder os questionários da plataforma do seu estudo, se você estiver seguro. Você que deseja estudar teologia, o curso básico em teologia, médio em teologia e avançado em teologia e também oratória com interpretação bíblica, acesse já o nosso site teologiaaoalcancedetodos.com.br. Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página Teologia ao Alcance de Todos e também não esqueça de deixar o seu joinha que gostou desta aula, tá bom? Compartilhe para os seus 10 melhores amigos. E se você gostou desta aula, se você está gostando desta aula, ou seja, se você quer conhecer mais o seu professor, quer conhecer mais um pouquinho sobre a minha pessoa, vá agora, se inscreva no meu canal pessoal, Lenilberto Miranda. Você vai gostar. CETAD, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em pessoas extraordinárias. Até a próxima aula.